Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez a análise da semana 2 da NFL. Lembrando, a gente não gravou semana 1, né? Geralmente semana 1 eu gosto de esperar ali como os times vão se comportar, né, os novos reforços, geralmente novos coordenadores, alguns desfalques. Então vamos pra cima fazer a análise completa, fechou? Deixe seu like, se inscreve no canal que me ajuda bastante. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @FabãoTipster. E temos também, galera, o nosso grupo 100% gratuito de esportes americanos. Não opero somente na NFL, opero em vários outros esportes, tá? Beisebol, NBA, basquete, tá rolando a Eurobasket agora, então vamos pra cima. Acabamos de pegar um green hoje lá no grupo, com a vitória da Alemanha vencendo da Eslovênia ao vivo. Vamos pra cima, 100% de graça. Galera, o primeiro jogo aqui, né, vai ser amanhã, dia 11, né? Vai ser dia 11 aqui na quinta-feira. A gente vai ter o Green Bay Packers enfrentando o Washington Commanders. Ambos times venceram o seu último jogo, né? O Washington Commanders dominou o New York Giants 21-6, tomou apenas 2 field goals, não levou nenhum touchdown, demonstrando uma defesa sólida e principalmente que o Jalen Daniels tá vindo novamente para playoff, tá? E assim, o principal reforço, que é o Deebo Samuel, que, né, o wide receiver que veio do San Francisco 49ers, já chegou com um touchdown, inclusive correndo com a bola, tá? Então é um jogador muito versátil que pode tanto correr com a bola, tanto recebendo. Então o Jayden Daniels também um arsenal tanto correndo como passando absurdo. Então, cara, uma defesa perfeita e um ataque absurdo, né? 432 jardas, né? 220 corridas, 212 jardas de passe. Teve muitas penalidades, né? 89 jardas de penalidades. Isso é algo que a gente tem que ficar atento nesse time dos Commanders. É claro que começo de temporada tem mais erros, era comum isso. Mas, cara, você errar esse mesmo número aqui contra um time da qualidade, por exemplo, do Green Bay Packers, você pode acabar perdendo a partida, entendeu? Sofreram alguns sacks e, enfim, o time do Commanders está chegando muito sólido. E a gente tem o Green Bay Packers, que ganhou do Detroit Lions, né? Uma vitória muito importante contra um rival de divisão. E joga em casa novamente, né? Cara, o time do Green Bay está, assim, redondinho, né? Redondinho. Quarterback de muita qualidade, Jacob Love. Temos também um alto número de... os recebedores, né? Os recebedores do Green Bay Packers estão, assim, absurdos. Um kicker muito seguro, a gente viu, né, nessa semana 1 como os kickers prejudicaram, teve kicker sendo dispensado, inclusive, né? Então, assim, o time do Green Bay e ainda tem o reforço do Micah Parsons, cara, pra mim, em casa vai ser muito difícil ganhar do Green Bay Packers, tá? Então, a não ser que seja algo muito específico, quando o Green Bay jogar em casa, eu vou querer conferir, tá? O Green Bay, pra quem não sabe, o Green Bay Packers que tem uma das filas de ingressos mais longas da história, né? Para você pegar o pacote de jogos, né? O pacote de todos os jogos do Green Bay Packers em casa, tem uma fila, cara, acho que de anos, assim, porque os torcedores ali são bastante fanáticos. Então, gosto do Green Bay Packers para ganhar, o time tá redondinho, espero um jogo pontuado, espero um jogo ali que passe ali dos 30 pontos, mas de imediato, Green Bay Packers Moneyline. Beleza? Então vamos nessa perspectiva aí. Aí, galera, no domingo, né, teremos realmente a rodada cheia com vários times jogando. Vamos fazer a análise completa de todos. Então vamos começar aqui com Baltimore Ravens contra Cleveland Browns. Cara, o Baltimore Ravens fez a maior pipocada da primeira rodada. Eles estavam ganhando por 40-25, faltando 4 minutos para se encerrar o jogo. Tomaram touchdown. Os Bills erraram a conversão de 2 pontos. Aí o Derrick Henry sofreu um fumble. Sofreram outro touchdown. E ainda assim, na última posse, não conseguiu queimar o relógio suficientemente. Aí o Buffalo Bills, mais uma vez, no último minuto, conseguiu fazer o field goal e levar o jogo. Então, assim, uma pipocada monstra. Eu acho que é um jogo de recuperação para eles. O Cleveland Browns, cara, demonstrou muita qualidade, na minha opinião, nesse jogo aqui contra o Cincinnati Bengals. Porque, apesar do Cincinnati Bengals ter ganhado esse jogo, a gente pode ter falado que, na verdade, o vencedor foi o Cleveland Browns. Mas o que aconteceu? Se você for ver aqui esse placar de 16-17, o kicker errou um extra point e um field goal ali,
faltando 3 minutos para acabar. Era um kicker estreante, né? Então, assim, pesou. Na minha opinião, o Cleveland Browns é o vencedor moral desse jogo, assim. Mas a gente sabe que não tem justiça no futebol americano. Então, assim, cara, eu acho que foi muito mais uma defesa ruim do Cincinnati Bengals aqui. Não é tanta qualidade assim do Cleveland Browns, sabe? Teve esses percalços, como eu disse aqui, do field goal. Tem melhora pra mim da temporada passada pra essa, do Cleveland Browns. Mas pegar um Baltimore Ravens que enfiou 40 pontos na defesa do Buffalo Bills, na defesa sólida, mesmo tendo a pipocada, eu ainda acho que o Baltimore Ravens é o time melhor aqui. Então, assim, eu acho que Baltimore Ravens, menos 7 no handicap, vencer por um touchdown de diferença. Acho que eles não cometerão esse erro de novo. E se fosse para escolher alguém para fazer o touchdown, eu escolheria o Derrick Henry. Foi o cara que fez o fumble que deu a vitória para o Buffalo Bills. Ele mesmo assumiu a culpa, falou ali com a torcida, galera, culpa minha. Então eu vou com a vitória do Baltimore Ravens e eu acredito também num touchdown por parte do Derrick Henry, tá? Cincinnati Bengals contra Jacksonville Jaguars, cara. Aí, né, como eu disse, o Bengals venceu a partida contra o Cleveland Browns, mas na minha opinião o vencedor moral foi o Cleveland Browns. Uma defesa muito ruim do Cincinnati Bengals, só que assim, o ataque ainda não apareceu, né? A gente viu aqui o Cincinnati Bengals, nem o Ja'Marr Chase, nem o T. Higgins, que são os dois melhores recebedores, não vieram ainda. Um ponto negativo dos Bengals que parece ter tido uma evolução foi seu kicker. O Mike Parsons foi um cara que, judiou, né, na temporada passada, errando muitos chutes. E ele parece estar um pouco mais sólido, um pouco mais confiante de maneira geral. Então, assim, cara, a gente vê um Cincinnati Bengals agora enfrentando o Jacksonville Jaguars. E, cara, eu gostei muito dos Jaguars. Gostei bastante dos Jaguars da exibição. Eles frearam bastante os Panthers. Os Panthers foram pontuar mais lá pro final do jogo, né? Mais da metade do final do último quarto. Um jogo terrestre muito bom, um jogo de aéreo muito bom, 378 jardas trabalhadas. Teremos o Etienne, que é o running back, podendo fazer essa defesa dos Bengals sofrer, tá? Principalmente porque o Tank Bigsby, que era o running back 2 dos Jaguars, foi trocado para o Philadelphia Eagles. Então, isso significa que o running back 1, Trevor Etienne, vai ser ainda mais acionado. Então, não somente nesse jogo, mas para toda a temporada, eu vou querer pegar o Trevor Etienne, running back 1 do Jacksonville Jaguars, para jardas corridas, cara. Jardas corridas, muitas jardas corridas. Então, nesse sentido aqui, o que eu quero pegar nesse jogo? Muitos pontos, vejo, cara, mais de 36, 37 pontos. Jardas corridas do Trevor Etienne e vejo o handicap positivo para o Jacksonville Jaguars, cara, tá? Apesar dos Bengals terem vencido esse jogo aqui fora de casa e agora vão jogar em casa, eu ainda vi muitas falhas. Muitas falhas, tanto da defesa como na proteção do Joe Burrow. Que inclusive foi sacado algumas vezes, né? Eu vou pegar os números aqui. Foi 3 sacks permitidos aqui. Então vamos pra cima. Próximo jogo a gente tem Dallas Cowboys contra New York Giants. Esse jogo pra mim é um dos mais fáceis de cravar, na minha opinião. É a vitória do Dallas Cowboys, tá? Apesar do Dallas Cowboys ter perdido aqui para o Philadelphia Eagles, foi assim um jogo muito disputado, que assim, um detalhe ou outro, o Dallas Cowboys poderia inclusive ter vencido essa partida, né? Teve alguns drops ali do CeeDee Lamb. Quem assistiu o jogo de maneira geral sabe do que eu tô falando. Então aqui, cara, a gente pode esperar, assim, eu vejo o touchdown do Williams, né, do Jay Williams aqui, o running back do Dallas Cowboys, que já chegou marcando 2 touchdowns numa defesa terrestre muito boa. Acredito que ele pode ser uma carta na manga aí para o ataque do Dallas Cowboys. Então, assim, vitória Dallas Cowboys e touchdown do Jay Williams. Cara, do que a gente viu do New York Giants, assim, a coisa foi feia, não fluiu, principalmente em conversões de terceira e quarta descidas, cara. Assim, jogaram muito mal, muito abaixo. Assim, se você for ver aqui o jogo dos Giants contra os Commanders, né, eu acho que foi o time que menos fez pontos na rodada, apenas 6. Acho que realmente foi o pior ataque da primeira rodada.
foi 231 número de jardas, né? E 17 first downs. Pra não converter nenhum touchdown, cara, assim, é surreal. Surreal. Então, eu realmente acho que é a vitória do Dallas Cowboys com um over pontos limite ali pra ficar uma odd interessante, tá bom? Então, vitória do Dallas Cowboys e o touchdown do Williams, o running back número 1. Detroit Lions vs Chicago Bears. Esse jogo, cara, muito interessante. Detroit Lions vem de derrota no primeiro quarto. O Chicago Bears estava dominando o Minnesota Vikings e tomou um apavoro. 3 touchdowns no último quarto. Um apagão. Assim, do que a gente viu aqui, cara, a gente viu evoluções no time do Chicago Bears, só que se mostrou um time pouco confiável, tá? Extremamente pouco confiável. E hoje eu sinto que o Detroit Lions é o time que vai vencer esse jogo ali com a força da sua torcida. É o time que precisa, porque sabe que 2 derrotas é complicado. Foi um time extremamente vencedor na temporada passada. Então, nesse jogo, é um jogo de difícil análise, assim, porque o Chicago Bears, querendo ou não, apesar dele ter entregado a paçoca inteira no último quarto, demonstrou muitas evoluções, mas eu acho que vai ser no limite ali, talvez um 23-20, alguma coisa assim. Mas eu acho que a vitória do Detroit Lions é o palpite mais correto aqui. A gente tem um Lions que ainda a gente não viu, né, por causa desse primeiro jogo, mas a gente sabe da qualidade dos Amon-Ra St. Brown, enfim, então do Goff, né, o quarterback. Então vamos com a vitória do Detroit Lions. Miami Dolphins contra New England Patriots. Esse pra mim é o pior jogo para se apostar, tá? Porque isso, cara, a gente viu um jogo dos Dolphins assim muito ruim mesmo, né? Muito ruim. Cara, o Tua, pô, o Tua muito mal, né? Muito mal mesmo. Tomou 3 sacks, 2 interceptações do quarterback, fumble. Então, o que tinha pra dar errado deu, né? Foi um jogo ruim da equipe do Miami Dolphins. E assim, eu não me sinto realmente convencido e a favor deles aqui mesmo jogando em casa. Tudo bem que a partida dos Colts foi excelente, assim, principalmente por parte da defesa. E eles enfrentam agora um New England Patriots, né, que teve muitos reforços nessa temporada. Mas ainda assim também, né, pegou um Raiders que, cara, sei lá. Acho que os Patriots podiam ter ganhado essa partida, assim. Muitos erros, sabe? Não sei se é uma falta de entrosamento, alguma coisa. Dá pra ver que o time dos Patriots é tipo um diamante bruto, assim. Tem muito potencial, né, para a temporada, falando assim. Foi um jogo muito equilibrado, até que se você for ver aqui, ambos quarterbacks lançaram uma interceptação, ambos times 4 sacks, 2 field goals. Só que os Raiders, na hora do vamos ver, resolveu ali no terceiro quarto. Eu acredito que os Patriots voltaram no intervalo bem apagados, enquanto o time dos Raiders conseguiram emplacar 10 pontos e acabaram levando assim a vitória. Cara, esse jogo aqui eu vou ficar de fora, tá, galera? Eu acho que é um jogo que, se você for operar, eu recomendo que você pegue as jardas de passe do quarterback dos Patriots, né, do Drake May. Então, nada mais que isso. Assim, o jogo do Tua foi bem ruim mesmo. A gente sabe que tem o Tyreek Hill ali nos Dolphins também. Mas, cara, eu quero sentir ainda um pouco mais desse time para apostar a favor deles, tá bom? Então, esse jogo aqui do Dolphins e Patriots não vamos apostar. E se você ainda quiser muito, pega as jardas de passe do quarterback dos Patriots, porque os Dolphins cederam muito espaço. New Orleans Saints contra São Francisco 49ers. Cara, esse jogo... Olha, esse jogo vai ser muito bom pra gente apostar pelo contexto, tá? Se você for analisar aqui, num primeiro momento, parece que a vitória do San Francisco 49ers é mais atrativo. Mas se você for ver, o Josh Kittle lesionou, tá fora do jogo. O quarterback Brock Purdy está fora do jogo com lesão no ombro. E a gente tem também o kicker, o Moody, que errou 2 field goals contra o Seahawks, foi dispensado, tá? Ele errou 2 field goals, foi dispensado. O São Francisco 49ers já trocou seu kicker. Então, esse é o nível da NFL, cara. O nível é muito alto, não tem muito segredo. Então,
Hoje, por esse contexto, claro, você vai começar a temporada, você começa ali, então você tem um Brock Purdy agora lesionando, Josh Kittle lesionando, você tem o seu kicker sendo dispensado, você tem o running back, o Christian McCaffrey, que lesionou na temporada passada, então tá voltando, né, ao ritmo, vamos dizer assim, e ainda assim o seu planejamento de trabalho vai todo por água abaixo. Então, hoje o valor para mim está em duas coisas. New Orleans Saints, handicap positivo, principalmente porque joga em casa, além desses desfalques. Eu acho que um touchdown do Alvin Kamara é muito bom aqui, principalmente ali se chegar perto da end zone. E, cara, a gente tem que pegar as jardas corridas do Christian McCaffrey, principalmente porque o Brock Purdy não jogando, isso significa que, acho que é o Mac Jones, o quarterback 2 do San Francisco 49ers, cara, você tem que ir na bola de segurança, vamos dizer assim, em quem você sabe que vai dar conta do recado. E esse cara é o Christian McCaffrey, na minha opinião. Hoje não, né? Vamos falar assim, é o top 1 ou top 2, porque tem o Saquon Barkley, mas pra mim, gosto pessoal, é o melhor running back da liga. É claro que os números do Saquon Barkley pode anular esse argumento, mas em questão de gosto pessoal, do que eu já vi o McCaffrey fazendo, eu acho que ele num ritmo bom, com um time sólido, é pra mim o melhor running back. Pô, ele é muito bom, né? Quem já viu o McCaffrey jogar sabe o que eu tô falando. Então, nesse sentido, pra mim, o valor está em handicap positivo a favor do Saints, mais as jardas corridas do Christian McCaffrey. New York Jets versus Buffalo Bills. Cara, os dois times protagonizaram, na minha opinião, os dois melhores jogos da temporada. New York Jets e Steelers lutaram até o final e Buffalo Bills virou um jogo que estava perdendo de 15 pontos de diferença, faltando 4 minutos para acabar e virou o jogo. Então, é o time que nunca desiste. Isso que eles ainda falharam três conversões de 2 pontos, Buffalo Bills. Então, isso mostra como que é um time sólido, né? Jarrett Allen como quarterback, James Cook como running back, todo aquele corpo de recebedores, né? Do Dalton Kincaid, Coleman, Prater. Então, assim, cara, eu gosto muito desse time do Buffalo Bills. Certamente eles vão ganhar a conferência deles. E, assim, o New York Jets é um time que, como a gente pode dizer, parece que falta alguma coisa, né, cara? É impressionante, eu não sei. Parece que vai e não vai. Eles estavam com muita vantagem no último quarto, tomaram um apavoro, assim, entraram bastante desligados. Tudo bem que a defesa dos Steelers demonstrou muita qualidade, mas, assim, pela última exibição do Buffalo Bills, eu não tenho como ir a favor dos Jets, cara. Não tenho. Os Jets demonstraram um time que no último quarto cai bastante, o Buffalo Bills é um time que cresce bastante. Então, mesmo fora de casa, eu vou pegar a vitória do Buffalo Bills. Pra mim, é o time que vai sair vencedor dessa disputa, tá bom? Próximo jogo, Pittsburgh Steelers. Galera, e só mais uma coisa. Touchdown do quarterback do Buffalo Bills, tá? E, pô, não tem como ficar de fora disso. Eu acho que ele fez 2 touchdowns aqui contra o Baltimore Ravens, não foi? O Jarrett Allen aqui, 2 touchdowns, ambos correndo. Então, cara, eu acho que, assim, tem que pegar. O cara tá numa boa fase absurda, touchdown ali do Jarrett Allen, tá? Já ia me esquecendo. Então, próximo jogo, Pittsburgh Steelers versus Seattle Seahawks. Jogo muito bom. Como a gente tava falando dos Steelers, né, cara? Um time que cresceu ali no final do jogo, conseguiu a virada contra os Jets. E a gente tem um Seahawks aqui que, cara, poderia ter ganhado esse jogo. Cara, assim, os 49ers erraram bastante no kicker, então errou 2 field goals, era pro Seahawks ter convertido, assim. Claro que a defesa dos 49ers, assim, é boa também, independente disso, mas os times do Seahawks erraram bastante. Foram 2 fumbles, entendeu? O número de jardas corridas não foi bom, se a gente for para olhar também. Então, assim, eu gosto mais dos Steelers aqui, né? O Aaron Rodgers como QB. A gente tem também ali o TJ Watt. Pô, meu irmão. Então, assim, eu acho que os Steelers, principalmente jogando esse jogo em casa, não tem como ficar de fora. Meu palpite aqui é vitória do Pittsburgh Steelers, tá bom? Vamos que vamos. Tennessee Titans versus LA Rams, cara. Los Angeles Rams aí que vem contra os Titans. Cara, vamos falar primeiro do Titans. Que evolução, né, cara?
seguraram o forte ataque do Denver Broncos. Não conseguiu nenhum touchdown, mas assim, todos esses field goals foram excelentes chamadas, né? Porque às vezes a gente vê ali coordenador ofensivo insistindo em querer o touchdown, mas não. Os Titans, cara, foram pro intervalo com o jogo praticamente empatado ali. Pô, então assim, foi decidido no detalhe esse jogo, foi um TD ali dos Browns ali achado. Mas, cara, o que eu vi dos Titans que eu não gostei? Primeiro, muitas jardas de penalidades. 131 jardas de penalidade é muita coisa. Isso aqui poderia tranquilamente ser um touchdown, entendeu? Principalmente ali nas últimas, na terceira descida, quarta descida, muito holding, né? A gente vê ali um quarterback estreante, né, nesse time dos Titans, né? O Ken Ward, que veio do Texas, eu acho, salvo engano. Enfim, então assim, cara, eu vi algumas evoluções do Titans, principalmente na defesa, mas eu acho que poderia ter sido um jogo mais tranquilo pro Denver Broncos, que acabou o Bo Nix errando mais que o comum, né? Primeiro jogo ali e tal, lançou 2 interceptações. Então, cara, eu acho que os Titans nessa temporada eles podem roubar alguns jogos, mas não acredito que vai ser o caso de hoje, porque o Los Angeles Rams, pra mim, é um dos times mais sólidos, né? Pra mim foi o time que na temporada passada nos playoffs foi o time que mais deu trabalho para o campeão, que foi o Philadelphia Eagles, né? Se você for pegar o jogo dos Rams contra os Eagles, teve muito fator climático, né? E, cara, foi muito detalhe ali, foi muito detalhe. Eu gosto desse time do Rams. Claro que eu acho que a saída do Cooper Kupp afeta bastante, mas ainda assim é um time que continua com a sua solidez. Kyrie Williams correndo com a bola, Matthew Stafford como quarterback. Então, hoje, nesse duelo aqui entre Los Angeles Rams e Tennessee Titans, eu vou com a vitória do Los Angeles Rams, tá? Acredito que o over limite ali... Cara, esse jogo deve ter 28, 27 pontos. Acredito que deu uma odd ali em torno de 1,60, 1,70. Então, vitória do Los Angeles Rams com um over limite. Seja um palpite que eu gosto de trabalhar aqui. Arizona Cardinals versus Carolina Panthers. Cara, esse jogo pra mim promete ser o mais pontuado dessa primeira rodada. Porque ambas equipes têm ataques... rápidos, assim, quarterbacks que lançam passes longos e correm com a bola com muita versatilidade. Tem falhas na defesa, geralmente são times que trocam bastante pontos, né? Cedem pontos, mas pontuam também. Então, assim, eu gosto desse jogo para pontos, tá? Over pontos, tá? Mas se a gente for pegar aqui a exibição de ambos times na primeira rodada, o time do Arizona Cardinals demonstrou mais, principalmente jogando em casa. Então, cara, não sei se meio unidade, complementando alguma operação, um bingo ali, mas a vitória do Arizona Cardinals me interessa mais do que a vitória do Carolina Panthers. Acredito que esse jogo do Cardinals contra o Saints deu para ver muito do dinamismo ali, né? Os passes que o QB trabalhou foram muito bons. Um jogo muito misto, né? Eles conseguem variar bastante, tanto jardas corridas como jardas de passe. O time dos Arizona Cardinals é um time que sabe converter bem suas jogadas ofensivas, né? Geralmente eles não desperdiçam, ou resulta em touchdown ou resulta em field goal. Então, nesse sentido, eu vou com a vitória do Arizona Cardinals mais o over pontos. Próximo palpite, Indianapolis Colts versus Denver Broncos. Cara, esse é um dos mais difíceis jogos para mim, por 2 motivos. Primeiro que o Denver Broncos, apesar de ter ganhado o Tennessee Titans, o Bo Nix demonstrou algumas falhas, né, alguns erros, assim, principalmente 2 interceptações, algumas jogadas que poderiam ter tranquilamente ali acabado em touchdown, porque a equipe do Tennessee Titans estava sofrendo muitas jardas de penalidade e o Bo Nix não soube converter. E aí a gente pega o Indianapolis Colts, que simplesmente estava ganhando de 30-0 dado o momento do jogo ali, no início do último quarto. Então, cara, a equipe dos Colts está motivada, a equipe dos Colts parece que está num ritmo muito bom, e este jogo realmente para mim está muito difícil de cravar. Eu prefiro ficar de fora, tá? Porque principalmente com os Colts jogando em casa, se fosse pelo menos o Denver Broncos jogando em casa, eu acho que o contexto seria outro, mas, cara, os Colts
anularam os Dolphins. O ataque foi muito bom, tanto em jardas de passe, né, jardas aéreas, tanto no jogo terrestre. Então, assim, esse jogo eu vou preferir ficar de fora. Talvez eu trabalhe no ao vivo, lá no grupo VIP, tá, galera? Todos esses palpites aqui que eu falo pra vocês, galera, que eu acho que ganha e tudo mais, eu trabalho de forma muito mais sólida lá no grupo VIP. Por lá você vai fazer os bilhetes que eu mesmo faço. E também você vai encontrar múltiplas, bingos de odds altas, mercados de over e under pontos, mercados de moneyline, entradas ao vivo, métodos de touchdown, quem que vai fazer touchdown, quem que vai fazer tackles e assistências, a gente trabalha muito na defesa também, quem que vai sofrer sacks, quem que vai fazer os sacks, quem que vai lançar interceptações. A gente sabe que o NFL é um mercado muito dinâmico, então eu te convido a conhecer o meu trabalho lá no grupo VIP, tá? O link tá na descrição ou nos comentários, tá? Vamos que vamos. Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles, esse é o jogo, galera. E lembrando que vai ter uma hora de 10 aqui no comentário fixado para vocês, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Lembrando, todos esses palpites você consegue fazer na MMA Bet, que é a nossa casa de aposta parceira. Por que eu recomendo que você faça as apostas na MMA Bet? Porque abrindo 17 pontos de vantagem em qualquer momento do jogo, tem o pagamento antecipado. Isso é uma coisa muito boa. A gente sabe que vários dos jogos isso poderia ter acontecido, né? A gente viu o Bills contra os Ravens isso acontecendo, a gente viu e ainda assim acontecendo a virada, a gente viu os Colts atropelando os Dolphins, então a gente se resguarda quanto a uma possível virada, tá bom? Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles. Cara, eu vi esse jogo pessoalmente dos Chiefs contra os Chargers em São Paulo, agora diretamente do estádio. A lesão do Xavier Worthy, o wide receiver número 1 dos Chiefs, né? A gente pode falar. Complicou bastante. O Rice já está fora, né? Desses jogos iniciais, cumprindo suspensão. Então o time dos Chiefs tá faltando alguma coisa. Eu achei a defesa péssima, sabe? Não gostei da defesa. Permitiu muita liberdade pro Keenan Allen. Ficou muito preocupado ali com... Enfim, cara, eu não gostei. Principalmente, eu acho que o retrato do jogo foi aquela... final do jogo ali que o QB dos Chargers basicamente correu com a bola matando a jogada, sendo que eles tinham sofrido penalidade. Acho que ele correu para 17 jardas, assim, o Justin Herbert. Então, cara, a defesa dos Chiefs não tá encaixada. Mas também a gente tem que falar que os Eagles não jogaram bem contra os Cowboys, apesar da vitória. Foram 110 jardas de penalidade. O jogo já começou esquisito, né? Com o principal defensor do time sendo expulso por cuspir, o que permitiu, inclusive, 2 touchdowns terrestres por parte dos Dallas Cowboys. Então, de maneira geral aqui, eu tô confiante no Philadelphia Eagles, cara. De verdade. Assim, se a gente for até ver, uma coisa que eu nem tinha parado pra pensar, mas a pré-temporada dos Chiefs foi bem ruim, né? Eles perderam todos os jogos. Mas enfim, não dá pra considerar tanto. Então, cara, hoje eu vou com a vitória do Philadelphia Eagles. Do que eu vi, ou o Mahomes vem pra um jogo mágico, ou não vai dar. E, sei lá, cara, os Chiefs vindo assim de uma viagem internacional, voltando do Brasil, né? Tem time que sente isso, né? Jet lag, etc. Mas, cara, hoje eu vou com o Philadelphia Eagles, principalmente porque é um jogo importante, né? Pra ambas as equipes. Porque foi a final, né? Foi o Super Bowl na temporada passada, então... você ganhar dos Chiefs ou você ganhar dos Eagles, você fica grande, não, isso é indiscutível. Vamos que vamos, galera. Minnesota Vikings versus Atlanta Falcons. Cara, eu torço pro Falcons, pra quem não sabe, e assim, muito desapontado com o jogo dos Falcons contra os Buccaneers. O Buccaneers deu muita chance dos Falcons ganharem aquele jogo. O kicker dos Buccaneers erraram 2 field goals. Cara, o kicker do Falcons errou no último lance de jogo, né, velho? Poderia ter levado para a prorrogação. É um pouco desanimador, velho, torcer pros Falcons. Essa que é a grande verdade. Assim, sei lá, cara. Foi um jogo muito bom também do Egbuka, né? Recebeu 2 touchdowns. Mas, cara, do que a gente viu aqui, principalmente desse jogo dos Vikings e agora eles jogando em casa, eu acho que vai dar Vikings, velho. Eu, como torcedor dos Falcons, tá? Pra mim é lock Minnesota Vikings, de verdade. Acho que o time tá errando muito. O time tá faltando alguma coisa, não sei. Faltou muito do Bijan Robinson aqui também, nas jardas corridas, apenas 69.
O Michael Penix é um cara que demonstra ter qualidade. Enfim, cara, eu vou com o Minnesota Vikings. Cara, eu acho que os Vikings, errando o que errou contra os Bears, fora de casa e ainda que sim vencendo, pra mim, o J.J. McCarthy vai destruir esse jogo. Então, eu vou com o Minnesota Vikings aqui para ganhar em casa. E agora, né, galera, nos jogos da segunda temos 2 jogos. Vamos falar deles. Temos Houston Texans e Tampa Bay Buccaneers e Las Vegas Raiders contra Los Angeles Chargers. Lembrando que vai ter odd 4 de todos esses jogos aqui no comentário fixado. O grupo do Telegram 100% gratuito, é muito importante que você faça parte. Está aqui na descrição nos comentários também. Houston Texans contra Tampa Bay Buccaneers, cara. Os Texans, né, que tem uma defesa boa assim, né? Perderam algumas peças, mas ainda é uma defesa boa. Perderam para o Los Angeles Rams, fez um jogo ali disputado, né, em alguma medida, apesar de não fazer nenhum touchdown, né? Cara, a única coisa que eu vejo aqui desse jogo dos Texans contra o Tampa Bay Buccaneers é que eu vejo o kicker do Texans fazendo bastante pontos. Então, mais 6,5 pontos para o kicker do Houston Texans, o Farby, tá? Gosto muito dele, um cara muito sólido. Vai estar jogando em casa, já conhece o estádio, acostumado ali com vento, etc. Então, gosto desse palpite. E gosto também do Tampa Bay Buccaneers handicap, tá? Eu acho que o ataque, principalmente do Tampa Bay Buccaneers, demonstrou muita solidez. Tem o Mike Evans, que ainda não fez touchdown. Pode ser que esse jogo ele apareça contra os Falcons. Ele foi extremamente bem marcado. Então eu vou com handicap Tampa Bay Buccaneers, touchdown do Mike Evans, wide receiver dos Buccaneers, e 7 pontos para o kicker do Houston Texans, tá? Próximo jogo, Los Angeles Chargers contra Las Vegas Raiders, né? Os Raiders que ganharam dos Patriots, né? O Brock Bowles, o tight end dos Raiders, tava ali, acho que sofreu uma lesão, enfim. Cara, do que eu vi do jogo dos Chargers, meu irmão, gostei demais, tá? Keenan Allen jogando demais. Meu Deus, cara, o Justin Herbert, assim, muito agressivo. Cara, ou ele corre com a bola ou ele arruma um passe. Principalmente terceiras descidas, mas muito sólido mesmo. Um time jogando com vontade, sabe? Um ataque conectado com a defesa. Olha, ganhar dos Chiefs, entendeu? Principalmente, que é os Chiefs. Então, hoje eu vou com a vitória do Los Angeles Chargers e eu vou com as jardas de passe, pelo menos 200, 220 aí, do Justin Herbert, quarterback dos Chargers. Acredito que são 2 apostas muito boas para essa semana 2, tá bom? Galera, finalizamos. Então, essa foi a análise completa aí. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, forte abraço, valeu!